Olá, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite espiritual. Hoje, 26 de julho de 2020. Louvado seja teu nome, Jesus, para sempre seja louvado. Que a tua luz, a tua doce e suave paz permaneça conosco sempre. Agradecemos a Deus assim de estarmos reunidos nesse momento, em teu nome. E vamos dar continuidade à leitura e comentários relativo às questões do O Livro dos Espíritos. Nós estamos, assim, na segunda parte do livro, primeiro capítulo. E o estudo é relativo à escala espírita. Vamos concluir a questão de número 100, que diz o seguinte: acrescentamos ainda uma observação pertinente, que sempre deverá ser lembrada. A de que, entre os espíritos, assim como entre os homens, existe também aqueles que são muito ignorantes. Por isso, devemos nos prevenir contra a tendência em acreditar que todos devem saber tudo só porque é dito por espíritos. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimentos profundos relativo ao assunto. No mundo dos espíritos, como no mundo material, os ignorantes são aqueles que possuem conhecimentos limitados e não têm a capacidade para compreender as coisas como um todo ou formular o princípio. Apenas imperfeitamente conhecem ou compreendem uma classificação qualquer. Para esses espíritos ignorantes, todos aqueles que estão acima em conhecimento, eles consideram espíritos superiores. Eles não têm conhecimentos para distinguir a diferença de saber, de capacidade e de moralidade que existe entre os espíritos mais adiantados. O mesmo acontece entre nós. Um homem rude não tem condições de distinguir as diferenças que existem entre os homens civilizados. Aqueles que forem capazes de fazer essa divisão também poderão divergir em determinado detalhe, conforme seus pontos de vista, sobretudo quando se trata de uma divisão que nada tem de absoluta. Aqueles que forem capazes de fazer essa divisão também poderão divergir no detalhe, conforme seus pontos de vista, sobretudo quando se trata de uma divisão que nada tem de absoluta. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um o seu método, e a botânica em nada se alterou por conta disso, pois nenhum deles inventou as plantas nem suas características. Apenas observaram as semelhanças para formarem os grupos de classes. Nós também procedemos da mesma maneira. Não inventamos os espíritos, nem suas características. Utilizamos as palavras e os atos dos espíritos para julgá-los e classificá-los, levando em conta suas semelhanças. Para esse trabalho, nós baseamos em dados que eles mesmos nos forneceram.
Geralmente os espíritos admitem 3 grupos principais ou 3 grandes divisões. No último grupo, aquele que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos. Sua principal característica é a predominância na matéria sobre o espírito e a inclinação em praticar o mal. Os espíritos segundo grupo caracteriza-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de fazer o bem. São os espíritos bons. Finalmente, no primeiro grupo estão os espíritos puros, que já atingiram o grau supremo da perfeição. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com características bem definidas. Só nos resta, ou seja, nos restava, destacar as principais peculiaridades que existem entre os grupos de espíritos, através de um número suficiente de subdivisões que atendessem a esse objetivo. Foi o que fizemos com a ajuda dos espíritos, cujas boas instruções nunca nos faltaram. Como auxílio dessa classificação, ficará mais fácil determinar o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos, que, porventura, entrem em contato conosco, e, consequentemente, o grau de confiança e de estima que merecem. De certo modo, é uma solução dada pela ciência espírita, visto que apenas o espiritismo pode explicar as anormalidades e as diferenças que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Entretanto, cumpre observar que os espíritos não ficam pertencendo para sempre a este ou aquele grupo. Como seu progresso se realiza gradualmente, e muitas vezes mais num sentido do que em outro, eles podem reunir características de mais de um grupo, o que é fácil notar observando sua linguagem e seus atos. Concluímos assim a questão de número 100. Vamos iniciar a questão 101. Vejamos. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões resultam desse modo de ser. Eles possuem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais levianidade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Alguns não fazem nem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já evidenciam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e sentem prazer quando conseguem praticá-lo. Alguns alinham a inteligência com a maldade ou a malícia. Mas, seja qual for o seu grau de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos desprezíveis. Os conhecimentos que possui sobre o mundo espiritual
são limitados. E o pouco que sabe se confunde com as ideias e os preconceitos que possuíam quando estavam encarnados. Assim, sobre o mundo espiritual, eles podem nos dar apenas informações falsas e incompletas. Entretanto, mesmo nas suas comunicações imperfeitas, o observador atento encontra, muitas vezes, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. A linguagem que esses espíritos utilizam revelam seu caráter. Todo espírito que, em suas comunicações, manifestar um mau pensamento pode ser classificado no terceiro grupo. Por consequência, todo mau pensamento que nos é sugerido provém de um espírito que pertence a esse grupo. A felicidade dos bons constitui para eles um tormento incessante, porque sentem todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e as dores dos sofrimentos pelos quais passaram quando estavam encarnados. E essa impressão é muitas vezes mais dolorosa que a realidade. Sofrem tanto pelos males que suportaram em vida, quanto pelos males que causaram aos outros. E como esse sofrimento é longo, eles acreditam que sejam eternos. Como uma forma de punição, Deus permite que eles assim pensem. Assim, meus irmãos, concluímos a questão de número 100 e a de número 101. Esperamos, assim, as reflexões e comentários de conclusão da questão número 100 e a 101. Agradecemos a Deus e a espiritualidade pelo impulso que tem nos dado de realizar todas as noites essa leitura de determinados comentários sobre as questões do Livro dos Espíritos. Que as energias de Jesus continuem sobre nós e continuem sobre todos aqueles mais carentes, necessitados que existem no planeta. Que exista a cura daqueles que sofrem pelos males da doença. Que venhamos ter uma excelente noite, sono tranquilo, que estejamos com o nosso guia, com a espiritualidade amiga, realizando o trabalho que for necessário de aprendizado. O aprendizado é longo. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço fraterno.